no aviãozinho, na setinha do lado de onde faz o comentário, você clica lá e manda para as pessoas que você conhece que tem fibromialgia ou que tem algum tipo de dor, ou que você acha que também é um parente de alguém que tem fibromialgia ou tem dor, e ele vai ser beneficiado com esse conteúdo, com esse conhecimento, tá? Hoje eu vou falar de uma forma com vocês um pouco mais tradicional, vamos dizer assim. Eu vou tentar falar popularmente com vocês, eu não vou usar tantos termos técnicos, mas o assunto ele é técnico, tá? Mas é super importante você ter esse conhecimento, ter esse tipo de informação, tá bom? Principalmente vocês que não têm acesso a profissionais que consigam ajudar vocês, né? Pagar alguém para ter um personal trainer com você, principalmente uma pessoa que é especialista no assunto, e para você que não tem condições de contratar a consultoria, ou mora em outro país, não tem acesso a essas informações, ou até mesmo você que é curioso e gosta de entender todo esse processo do corpo e de alguma forma você quer aplicar algumas coisas que eu vou ensinar e que vai te ajudar com certeza, tá bom? Compartilha aí com a galera e aí a gente já vai começar. Só mais um minutinho. Vamos lá, ó, Angélica Rocha perguntou qual é a minha formação. Eu tenho formação em técnico de enfermagem, só que eu não atuo na área, eu já atuei. E eu tenho formação em educação física, tá? E tenho pós-graduação em prescrição de exercício. Essa é a minha formação. Eu estudei na Universidade Adventista de São Paulo. Vamos lá então, vou começar e aí conforme as pessoas vão chegando, elas vão entendendo a aula. Então pessoal, o que eu quero falar hoje aqui para vocês? Eu separei um assunto que é super importante e que poucas pessoas têm o conhecimento desse assunto. O assunto que eu vou falar hoje, ele não serve somente para as pessoas que têm fibromialgia, mas ele serve para todos os tipos de pessoas, tá bom? Principalmente as pessoas que têm dores, porque a gente vai falar das funções do nosso corpo e das nossas articulações. A função que eu escolhi para falar hoje aqui para vocês é a questão de mobilidade e estabilidade. O que é mobilidade? O que é estabilidade? A mobilidade, quando a gente fala de articulação, é uma forma da articulação se movimentar bem. Então, por exemplo, tem articulações que ela tem a função de se movimentar bem e tem articulações que têm a função de ter estabilidade, dela fazer um trabalho de sustentar aquela região. Mais para frente, se você acompanhar a aula até o final, você vai entender o que pode estar ocasionando a sua dor. Pode ser por falta de mobilidade, pode ser por falta de estabilidade, tá? Esse é um dos fatores que eu aplico no meu método da fibromialgia fitness e que muitas pessoas não têm um conhecimento, principalmente pessoas que são da área. Não tem, porque você só vai ter conhecimento desse assunto estudando em cursos extracurriculares e muitos profissionais não fazem, né? Porque os profissionais eles visam fazer curso que é voltado para o emagrecimento, que é voltado para a estética, para a hipertrofia, enfim, para a parte de reabilitação, para a parte de fortalecimento nesse sentido. Eu vou tentar falar de uma forma mais popular para vocês entenderem. Eles não buscam, tá? Eles não buscam esse assunto. Pouquíssimos profissionais trabalham dessa forma. Aí o que acaba ocorrendo é que esse trabalho fica mais voltado e concentrado para os profissionais de fisioterapia, porque eles estão diretamente ligados com isso, tá bom? Só que esses profissionais, eles trabalham na parte de analgesia, de reabilitação, eles não podem fazer a prescrição do exercício. Então, como nós estamos na linha de frente, nós professores que montamos a programação do treino, que fazemos todo esse processo, somente nós podemos fazer prescrição de treino, entendeu? Então, o professor ele precisa se atualizar, ele precisa buscar novidades. Essas novidades geralmente elas não estão no Brasil, elas vêm de fora. Então o profissional ele tem que investir no conhecimento para poder saber disso, tá? Então nem todo mundo sabe, dificilmente você vai encontrar alguém que saiba. Então vamos lá. Eu vou deixar para ler as dúvidas e as perguntas no final da live, tá bom? Porque se eu ficar olhando aqui, eu perco o sentido da explicação, enfim.
Então pode perguntar, pode comentar à vontade, falar o que vocês quiserem e depois eu vou lendo, tá? Mas deixa para concentrar as dúvidas no final. Então vamos lá. Eu vou começar falando das funções do corpo, tá? Então o corpo ele tem diversas articulações. Tem a articulação do tornozelo, tem a articulação do pé, tem a articulação do joelho, tem a articulação do quadril, tem a articulação da torácica, tem a articulação do ombro, enfim, tem várias, dos dedos. Nós temos diversas articulações, várias, ó. Só na mão, ó, você tem, aqui é uma articulação, tá vendo? Nessa dobradiça, toda dobradiça é uma articulação. Aqui é outra articulação, aqui é outra articulação, e aqui, ó, tem outra articulação, aí no punho vem outra. Olha quantas articulações tem. É uma gama gigantesca de quantidade de ossos e de músculos, tendões, ligamentos, tá? Então, aqui atrás eu deixei um quadro que eu trouxe para poder exemplificar para vocês, mostrar esse exemplo. Porque aí acho que fica mais fácil de vocês entenderem, tá? Conforme vai passando o tempo, eu vou tentando trazer imagens de uma outra forma, vou tentar inovar aqui para vocês, tá? Através de vídeos, enfim. Mas hoje a gente vai utilizar um quadro que eu tenho como exemplo para vocês entenderem, tá bom? Então vou levantar aqui. Então vamos lá, vamos ver se vocês conseguem enxergar daqui, tá? Ó, cada articulação, como eu falei, tem uma função. Deixa eu só escrever aqui para as pessoas que entrarem aqui na live. Fibromialgia, só um minuto. Fibromialgia e dor. Mobilidade. Só um minuto, pessoal. Mobilidade. Estabilidade. Para quem entrar e entender do que a gente está falando, tá bom? Deixa eu fixar aqui o assunto. A pessoa que entra, ela vai ver esse assunto aqui em cima, na página. Eita, só um minutinho. Fixei, pronto. Então vamos lá. Ó, aqui, ó, aqui é o corpo humano, tá? Então tem diversos, tem todas as nossas articulações, ó. Tem um corpo humano frontal, tem um corpo humano lateral e tem um corpo humano de costas, dorsal, que é chamado, tá bom? Vocês estão conseguindo enxergar bem? Desativa os comentários? Tá, então eu vou desativar aqui. Depois eu ativo de novo para vocês perguntarem, tá bom? Eita, como faz isso? Você sabe, Vanessa? Não, deixa eu ver aqui na internet. Pera aí, pessoal, que eu sou novo aqui em live, eu comecei há pouco tempo. Eu nunca desativei, deixa eu ver. Só um minutinho. Desativar perguntas. Configuração no canto inferior da tela, direito da tela. Aí vai ter mostrar comentários temporizados. Aí faz desativar. Achou? Pronto, consegui. Obrigado pela compreensão aí de todos. Ó, então vamos lá. Ficou melhor? Ó, vamos lá então. Então a gente tem aqui, ó, o corpo frontal, tem um corpo, ó, lateral e tem um corpo dorsal de costas, tá? E cada região do nosso corpo tem uma articulação. Então vamos começar o frontal aqui, que acho que fica melhor para vocês enxergarem, ó. O frontal. O frontal, se a gente for olhar a articulação do pé, assiste aí para ver se está tudo ok, tá? Você me avisa se estiver ruim o áudio, alguma coisa. A articulação do pé é uma articulação que ela precisa ser estável. Eu vou explicar para vocês o que é estabilidade e o que é mobilidade, tá? De novo, porque às vezes alguém entrou depois e não entendeu. A estabilidade é você ter bastante concentração, por exemplo, pensa numa prancha, quando você faz prancha de abdominal. Aquilo é você trabalhar a estabilidade. A mobilidade é você se movimentar bem, é você ter uma liberdade de movimento boa, tá bom? Então vamos lá. Cada articulação tem uma dessas funções, ó. Então a articulação do pé,
a função dela é ela ser estável, ela ser forte, tá? Se a articulação do pé ela é fraca, o que acontece? Ela não tem um arco plantar aqui, ó, a tendência é o pé ficar pronado. O que é pé pronado? É o pé ficar voltado para dentro. Então esse pé aqui, ó, ele fica girado para dentro. Quando o pé ele fica pronado, voltado para dentro, a tendência é que o joelho aqui em cima, ó, ele aqui nessa articulação aqui de cima, tá? Por quê? Porque o pé ele tem que ser forte, estável. Aí o pé tá fraco. A articulação de cima, que é o tornozelo, ela tem que ser móvel. E aí ela tá travada, provavelmente. A de cima, que é o joelho, ela tem que ser estável, ela tem que ter bastante estabilidade. E aí ela não tem essa estabilidade. Ela sofre por conta do pé. Então, uma disfunção que você tem aqui no pé, ela vai gerar uma alteração aqui no seu joelho. É onde você começa a ter dor no joelho. Muitas pessoas têm dor no joelho por falta dessa alteração do pé, tá? Agora, a gente vai subir lá para o quadril, ó. Se você pensar, a articulação do quadril, ela tem que se movimentar muito bem. Por quê? Porque a articulação de baixo, ela tem que ser estável, a articulação do joelho. Tá? A articulação do joelho estável, a articulação do quadril móvel, ela tem que se movimentar muito bem. Se essa articulação ela tiver fraca e travada, porque a função dela não é ser fraca e travada, é ela ser móvel e ter bastante força, que ela sustenta essa região aqui, ó. O que acontece? O joelho dela aqui em cima, ó, da pessoa, a tendência é ele ficar para dentro, ficar em valgo, chama valgo dinâmico. Então os dois joelhos eles vêm para dentro aqui, ó. E aí você também começa a ter um desgaste no joelho e começa a sentir dor, tá? As pessoas têm muito um diagnóstico chamado de condromalácia patelar, que é um desgaste nessa região, tá? Aí a gente vai pensar em questão de o que as pessoas mais têm. Dor no joelho, que é o que eu já expliquei. O que causa dor no joelho é o pé voltado para dentro, que chama pé pronado. A falta do arco plantar faz com que o pé fique pronado, tá? O pé fique voltado para dentro. Então você tem que fazer exercícios nessa região, tanto de mobilidade quanto de estabilidade. Cada articulação você tem que trabalhar de uma forma, tá? Para você consertar isso daqui, entre aspas. Quando você vai saber identificar isso? Através da avaliação física, tá bom? Então na avaliação física você vai identificar se o problema é no pé, tá vindo de baixo, ou se o problema é no quadril, tá vindo de cima, tá? Um problema que é gerado aqui no quadril da pessoa, no quadril, na cintura, na bacia, né? Alguns lugares ainda conhecem como bacia, mas é quadril. Gera uma dor na lombar. Então o quadril ele tem que se movimentar muito bem, ele tem que ser móvel, você tem que ter liberdade de movimento com o quadril, você tem que ter um movimento bom, amplo. Se você tiver esse quadril, que ele tem que ser móvel, ele tem que ter bastante mobilidade, se você tiver com ele travado, e a articulação de cima, que ela precisa ser móvel, ela precisa ser travadinha, porque ela sustenta a nossa coluna. É o núcleo do nosso corpo, a lombar, tá? É a articulação da lombar, a de cima. Se o quadril, ele precisa se movimentar bem, e ele não está se movimentando bem, ele está travado, quem que vai se movimentar? A lombar. Só que o papel da lombar aqui seria ser estável. Só que ela não vai estar estável, ela vai estar se movimentando. Por quê? Porque o coleguinha aqui de baixo, que é o quadril que deveria estar se movimentando, ele não está se movimentando, ele está travadão. Os músculos estão encurtados, você não tem movimento. Se você afasta as pernas, abrindo as pernas assim na lateral, você sente dor aqui na parte interna da coxa, na virilha. Tem muitas alunas que me questionam isso. Falam, nossa, eu tenho dor, não consigo abrir a perna, tem dor aqui no quadril, no glúteo médio, enfim. Então você gera uma dor em cadeia. Então o problema da articulação de baixo vai gerar uma dor na articulação de cima, que é a lombar, tá? A lombar ela precisa ser estável. Ó, então vamos recapitular, ó. O pé ele precisa ser estável, o pé precisa ter bastante estabilidade e força, ele tem que ter o arco plantar para ele ficar alinhado, tá? Se ele não tivesse arco plantar, a tendência é ele ficar virado para dentro. Aí você vira para dentro, o joelho vem para dentro. A articulação de cima tem que ser móvel, que é o tornozelo. A articulação de cima, que é o joelho, tem que ser estável, ela tem que ter bastante estabilidade, ficar alinhadinha com o quadril. A articulação de cima do quadril, ela precisa ser móvel, tá vendo? Ó, elas vão alternando. Estável, móvel, móvel, que é o quadril. Aí em cima do quadril a lombar, estável. E aí depois da lombar vem a coluna torácica, que aí vem a região aqui do seu tórax, tá vendo? Ó? E a região aqui da coluna. Se essa região ela também não tem a mobilidade suficiente, ela precisa ser móvel, você precisa ter uma liberdade de movimento.
de flexão, que é ir para frente, para trás, ir para um lado e para o outro, rodar o tronco transversalmente. Se você não tem essas funções muito bem estabelecidas, a sua coluna também ela vai sofrer, tá? Você vai sentir dores nessa região. E aí aqui, ó, também depois da região, que aí eu venho aqui para esse outro bonequinho, depois da região, aqui as costas, ó, depois da região torácica a gente tem as escápulas. Vocês conseguem enxergar as escápulas? Esse osso aqui de trás, ó. Aqui é uma região que os fibromialgicos sentem muita dor, tá? Por quê? Porque essa região, ela tem que ser estável, ela tem que ter bastante força. Ó, a torácica móvel, se movimentar bem, a articulação de cima, a escápula. E muitas pessoas têm as escápulas fracas. E a tendência quando a escápula está fraca é o ombro ficar protuso assim para frente, ó. A pessoa tem essa postura aqui, ó. O ombro para frente, aí gera toda essa disfunção na articulação da cintura escapular, do ombro e das escápulas, e ela começa a sentir dor aqui no pescoço, o trapézio tensiona, os romboides ficam fracos, a região do trapézio, porque o trapézio é que eu não tenho a imagem aqui, eu tenho, mas está no meu escritório. O trapézio, o músculo dele vem até quase aqui no meio das costas, ó. Então vem aqui, aí ele vem na base do ombro e depois ele se insere aqui atrás do pescoço, por isso que você sente dor nessa região toda. Então a tendência, a pessoa, por exemplo, trabalha o dia todo no computador, a maioria das pessoas, aí fica aqui, ó, no computador. Aí não tem ginástica laboral, não tem ergonomia na empresa para falar da questão postural, para fazer um alongamento no meio do expediente. Aí o que acontece? A pessoa vai só piorando, ó. Aí ela vai trabalhar de carro. Aí ela vai estar lá no carro, postura ruim, errada, porque o cérebro entende que... Só um minutinho. Vem aqui. Rápido. Só um minutinho, pessoal, já tô voltando, viu? Aconteceu um imprevisto aqui, tô resolvendo e já volto. Voltando em 20 segundos. Pronto, voltei. Obrigado pela compreensão e a paciência, tá? Então, voltando, ó. Aí a pessoa trabalha, né? O dia todo com a postura errada, aí ela vai dirigindo, vai com a postura errada, ou quem não dirige vai de ônibus ou vai de trem, metrô, por exemplo, a pessoa fica lá no ônibus usando o celular. Todo mundo assim, ó, pescoço projetado para frente, gera uma hipercifose, né? Aqui você fica com essa região toda arredondada, ó, pescoço lá na frente, e aí você fica com os ombros protusos, rodados para frente, ó, nessa posição. Aí você vai encurtando a musculatura do peitoral, aí você vai puxando mais o ombro. Aí a musculatura aqui de trás ela vai ficando fraca. E aí você não fortalece ela, a tendência é você rodar mais ainda. E aí você começa a gerar disfunções nessa região, começa a gerar muita dor, tá? Então, ó, voltando. A articulação das escápulas, então, ela precisa ser forte. Por quê? Ela estando forte, ela vai manter a sua postura boa, tá? Essas funções, elas têm que estar totalmente alinhadas. Porque se ela estiver alinhada, você vai ter uma postura considerada ideal, tá bom? Vamos lá. E depois, acima da articulação das escápulas, vem a articulação do ombro. A articulação do ombro, ela precisa ser móvel, ela precisa se movimentar bem. Então ela entra em todos os planos de movimento. Ela faz o movimento para frente, para trás, para um lado, para o outro, rodando. Ela faz todos os planos que aí, no outro episódio da maratona, eu vou estar explicando para vocês que são as possibilidades de movimento que o nosso corpo tem. Nosso corpo ele se movimenta em 3 planos de movimento, tá bom? Então isso precisa estar muito bem alinhado na questão da sua anamnese, na questão da avaliação física. O profissional ele precisa entender como está o seu corpo para poder aplicar os exercícios corretos para ser trabalhado, entendeu? Então, por exemplo, meus alunos, eu peço foto de antes e depois, aí eu faço avaliação. Nem todos gostam de compartilhar, né?
Mas aqueles que compartilham, eu consigo visualizar melhor. Mas aqueles que não compartilham, eu identifico isso através da anamnese, tá? Então vamos lá, ó. Só recapitulando. Articulação, vou mudar o bonequinho, ó, de costas aqui, ó. Articulação do pé, ela precisa ser forte, precisa ter o arco plantar. Se não tiver, aí você precisa trabalhar a força, você precisa trabalhar a estabilidade. Articulação de cima, móvel, ela precisa se movimentar bem. Articulação de cima, o joelho, forte, então os músculos que envolvem o joelho, a coxa, eles precisam estar fortes para eles darem estabilidade, tá? Articulação de cima do joelho, estável, que é a articulação do... Articulação do joelho estável, articulação de cima do joelho, o quadril tem que ser móvel, tá? Ele tem que se movimentar bem. Então você tem que trabalhar bastante mobilidade, flexibilidade, enfim, soltura miofascial. Articulação acima do quadril, a da lombar, ela precisa ser estável, tem que ter bastante força, porque ela é o núcleo, é o centro do nosso corpo. Então como que a gente trabalha o fortalecimento dela? Exercícios específicos para lombar, exercícios de prancha, exercício de prancha frontal, prancha lateral, prancha invertida, enfim, todas essas variações, tá? Articulação de cima, a da coluna, ela tem que ser móvel, ela tem que se movimentar bem, tá? Aí depois da coluna vem a articulação, que é as escápulas, né? Que é esse osso aqui, ó, atrás dos nossos ombros, ela tem que ser móvel, bastante forte, e a articulação do ombro, ela precisa se movimentar muito bem, ela tem que ter uma mobilidade muito boa, tá bom? Se você não tem essa mobilidade, quando você vai fazer exercícios, você gera disfunções, você gera sobrecarga dentro dessa articulação, porque ela tem várias conexões aqui. Então, se ela está num alinhamento errado, aí você vai gerar uma tensão desnecessária na articulação. Então, você tem um desgaste desnecessários, que são desgastes que você muitas das vezes não consegue reverter esse quadro, tá? Tá soltando? Deixa eu beber uma água. Tá muito confuso? Vocês conseguiram entender até agora? Aperta no coraçãozinho. Eu vou só abrir aqui o comentário. Hoje eu mudei de cenário, eu tô num lugar diferente, porque lá no meu escritório, onde eu tenho um computador, a luz queimou. Agora da tarde pra noite eu não consegui resolver. E aí eu tô aqui na minha sala e eu improvisei aqui, o negócio estava soltando, eu vou arrumar rapidinho. Eu vou liberar os comentários para vocês fazerem as perguntas, tá bom? E aí eu dou uma lida e a gente dá continuidade na aula. Espero que vocês estejam gostando. Deixa eu ver se já aparece aqui. Ativar comentários. Aí. Então, ó, faz pergunta enquanto eu arrumo aqui rapidinho e já volto. É coisa de 30 segundinhos, não sai daí. Tá? Vocês conseguiram entender? Surgiu alguma dúvida? Tá difícil? Tá fácil a explicação? Tentando falar de uma forma mais simples possível, tá? Bom, acho que agora vai, pessoal. Agora acho que eu consegui, tá? O que aconteceu agora aqui comigo foi que eu tenho um lustre, né? Eu tenho um lustre que ele vem até o meio do teto. E aí o que eu fiz? Eu puxei ele assim, ó, o fio dele, coloquei lá pra trás pra poder a luz cair em cima de mim, não ficar tão escuro, e coloquei algumas fitas crepe pra segurar. Esse aqui é o famoso feito, é muito melhor do que perfeito, que eu falo muito pra vocês. Eu poderia muito bem dar desculpa, falar, hoje eu não vou fazer live porque eu não consigo usar o escritório, não sei o que, tal. Mas não, improvisei, tô fazendo aqui pra vocês improvisado, entendeu? Então, feito de uma forma adaptada é muito melhor do que você esperar ficar perfeito e você não entrar em ação, e você não fazer. Isso acontece com muitas pessoas que dão desculpa, falam assim, eu não tenho um personal para poder me acompanhar, eu não tenho como pagar a academia, eu não tenho, sabe, só arruma desculpas. Não, você tem que encontrar a solução. Você acha alguma solução, então faz. Feito é muito melhor do que perfeito. De algum jeito você tem que fazer. É só você querer, entendeu? Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas rapidinho, tá? E a gente já dá continuidade.
Deu para entender? Ótima explicação. Sim, tá dando para entender legal. Obrigado. Quando a escápula fica fraca, dá tendinite? Quando a escápula fica fraca, com certeza a tendência é você gerar uma inflamação local. Tudo que começa com it é inflamação. Tendinite, inflamação na região da escápula pode dar sim, nos tendões, né? Eu sinto dor queimar do pescoço à coxa. Aí, ó. E aí, ó, o que acontece? Eu vou fazer uma explicação aqui pra vocês. Ó. Quem falou isso foi a Rebeca Brito. Você tem que imaginar que o nosso corpo é todo interligado, tá? Não tem que ser trabalhado de forma isolada. Quem trabalha de forma isolada é fisiculturista, tá bom? Então, com os meus alunos, dependendo do caso, eu faço alguns trabalhos isolados. Por exemplo, uma cadeira extensora, que aí você fortalece mais o vasto medial, que é o músculo da coxa. Enfim, alguns casos específicos. Mas, pensando em qualidade de vida, você não tem que ficar sempre focado em trabalho isolado. Por exemplo, fazer abdômen na máquina, ficar só na máquina. Você tem que fazer prancha, você tem que fazer exercícios livres. Você fica o dia todo sentado, você não ativa os seus músculos, que são os músculos posturais. Quais são os músculos posturais? O multífido, que é o músculo da coluna, que ele vem desde a base aqui do seu crânio, e aí ele vai até lá embaixo, na lombar. Multífidos o nome. Tem os oblíquos, que são músculos abdominais, oblíquos, e tem o transverso abdominal. O transverso abdominal ele é como se fosse um cinturão. Ele vem assim, ó, na horizontal, no seu tronco, aqui na região abdominal e lombar também, tá? Só que aí na parte de trás é o quadrado lombar. Então esses músculos, se eles estiverem fracos, a sua postura a probabilidade é grande de você ter uma disfunção na postura. Você não vai ter uma postura boa. Então, a grande tendência de pessoas que têm fibromialgia ter esses músculos enfraquecidos é alta, tá? Por isso que elas sentem dores também, por conta de falta de ativação da musculatura. Eu ia falar... Agora eu esqueci o que eu ia falar, deixa eu ver. Tá dando para entender bem? Entendi. Tenho condromalácia nos joelhos, tenho muitas dores. O que eu faço? Aí tem que avaliar o que você pode fazer. Por exemplo, a condromalácia, você provavelmente é falta de força do glúteo médio, que é um músculo estabilizador do quadril, glúteo médio. E você precisa verificar também como está a questão da sua pisada. Pode estar influenciado tanto na pisada, como pode ter influência na falta de mobilidade e de força do músculo estabilizador do quadril. O músculo estabilizador do quadril é o glúteo médio, tá? Então tem que avaliar. Não tem como dar uma resposta aqui para vocês fechada, porque você viu N possibilidades que pode ocorrer por conta disso, que eu mostrei aqui para vocês. É muito complexo, entendeu? Por isso que não dá para vocês ficarem pegando qualquer treino na internet, ficar trabalhando de qualquer forma, porque o corpo humano ele é muito complexo. A pessoa que for fazer um trabalho bem personalizado, bem direcionado, ela vai ter que fazer dessa forma que eu expliquei para vocês, avaliar todos esses conceitos, entendeu? Inclusive descobri que meus ombros dói tanto, ele está totalmente carregado para frente, chama ombro protuso, protusão, ó. Ele fica assim, ó, para frente. Então tem que ficar assim, ó, entendeu? Aí você tem exercícios de fortalecimento. Tem pessoas que falam assim, ó, passa exercício. Hoje eu fui no yoga, custei a ficar de joelho. Meu joelho dói demais. Apoiar a mão também não dá. O punho dói de matar. Tá vendo? A escápula. E porém agregar no nosso dia a dia. Quais equipamentos que poderíamos agregar no nosso dia a dia? Sol falou, né? Equipamento você fala o quê? Para comprar acessórios? Ou exercícios? Tenho muita dor nas mãos. O que eu faço? Cara, essa frase vai ser meu mantra. Aí, ó. A Keila falou, tá vendo? Eu acho que feito é melhor do que perfeito. Acho que é essa frase que ela quis dizer. Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de exercício para mobilidade, um exemplo de exercício para estabilidade, tá? Por exemplo, ó, a escápula, ela precisa ser estável, ó. Então se eu estender um dos exercícios é esse aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó, da escápula, tá? A escápula é essa região aqui, ó. Se você colocar a mão, você vai sentir um osso. Um dos exercícios que eu passo bastante para os meus alunos é você colocar um elástico lá acima da cabeça e aí você puxar a escápula para baixo, ó, sem movimentar o cotovelo, ó, sem fazer isso aqui, ó, puxar. Você movimenta só o ombro para baixo, ó. Esse é um movimento de depressão escapular. Você deprime as escápulas para baixo, ó, você pressiona ela para baixo, tá? Chama depressão escapular. Esse é um dos exercícios que você trabalha o movimento da escápula. Tem um que chama retração escapular, que é esse aqui, ó. Você segura lá na frente uma máquina, um elástico, e aí você puxa o ombro para trás, ó, e volta, ó. Puxa o ombro para trás, entendeu? Só que você precisa ter uma resistência puxando você para lá, ó. Que aí você vai estar trabalhando no movimento contrário, só o ombro, ó. Esse é um movimento de
retração escapular, tá? É uma das variações que tem para exercícios. Exercício de mobilidade para o ombro, por exemplo. Se vocês rolarem aí na minha página, no feed, todo santo dia, por isso que você tem que acompanhar meu conteúdo. Eu coloco exercício de mobilidade, coloco exercício de estabilidade, eu explico a importância, né, da mobilidade, estabilidade. Então vocês têm que ter esse acompanhamento, tá acompanhando o meu conteúdo para poder entender melhor, tá? Então, ó, mobilidade, por exemplo, articulação do ombro, você deita de lado e aí você faz esse movimento, ó. Você está trabalhando mobilidade de ombro, porque você está abrindo aqui, ó. E você está trabalhando a mobilidade torácica, porque você movimenta o tronco junto. São um dos exercícios. Tem um que é esse aqui, ó, que você eleva o braço, ó, faz um movimento completo. Ó. Chama circundução. Esse é um dos movimentos que é considerado o movimento mais completo. Você faz uma flexão de ombro, e aí você vem e faz um movimento completo. Abdução, adução e aí rotação. Você faz um movimento completo do ombro, tá? Eu vou voltar lá para a articulação do quadril, para vocês entenderem. Vamos lá. Articulação do quadril. Ó, vamos aqui para o pé. Se o seu pé, o meu pé, ele tem um arco, tá vendo? Ó? Esse arco faz com que o seu pé ele fique alinhado. Ó. Se você não tiver esse arco, o que acontece? Seu pé vai para dentro. Ó. Imagina o seu pé sem um arco fraco, ele não tem estabilidade. Se você ficar apenas num pé só, você vai ficar assim, ó, tremendo. Ó. Porque você não tem força lá no pé. Ó. Você tem que ter força e cravar o chão com os dedos. Ó. Eu cravo, ó. Eu consigo cravar o chão, ó, pisando. Ó. Então você precisa ter essa força, ó, de estabilidade, ficar num pé só. Então se seu pé é pronado e ele fica virado para dentro, a tendência é que o joelho ele faz uma rotação interna, ele vem para dentro também. E aí você fazendo essa mecânica da caminhada por muitos e muitos anos errada, você vai começar a gerar um desgaste aqui na sua articulação. O corpo é inteligente, ele se adapta ao movimento, ele se adapta às suas funções. Mas, mesmo assim, a grande chance de você ter inflamação, ter lesão e desgaste é grande. Entendeu? Então você precisa ter ele estável. Por exemplo, vai fazer um agachamento, ó, tá aqui, ó, você vai fazer um agachamento, aí o pé é voltado para dentro. Que a tendência é você fazer isso aqui, ó. Você agacha, ó, o certo é manter o joelho alinhado com a ponta do pé, ó, no agachamento, ó. E aí se você tá com ele fraco, o joelho fecha, assim, ó. Você não tem força suficiente, por quê? O pé, ele tá pronado. Quando você tem essa disfunção, ó, você gera um efeito em cascata. Porque, ó, todo movimento que vem aqui de baixo, ele vai levando para o seu corpo, entendeu? Então, por exemplo, você desalinha todo o seu corpo, ó. Aí o tronco vem torto. E quem é responsável por também estabilizar o seu quadril, o seu joelho, ó, não deixar ele ficar aqui para dentro, é o glúteo médio. Então o que a gente faz? A gente trabalha o arco plantar, fortalecimento do pé, a gente trabalha a mobilidade do tornozelo, ó. O tornozelo ele tem que se movimentar bem, porque se o tornozelo for travado também, a tendência é quando você agachar, você não consegue fazer esse movimento, ó. Aí você joga o joelho lá para frente, aí você gera uma disfunção. Então, o seu corpo ele tem que ter bastante estabilidade para você fazer o agachamento. E se você não tem também mobilidade torácica e estabilidade torácica, o seu tronco vai muito para frente. Entendeu? Então, a gente fortalece. Quais são os exercícios para fortalecer o glúteo médio? Exercício de mini band, abdução do quadril, você deitado de lado assim, ó, e fazendo um movimento só da perna, ó, com elástico, exercícios com a caneleira. Tem um monte de variação. Para o glúteo médio, fortalecer o glúteo médio. Para o pé, aí são exercícios que você coloca um pano no chão e fica puxando um pano assim, ó, com algum peso em cima, fazendo o estímulo de contração da musculatura do pé. Esses são os exercícios de fortalecimento. Você não tem que só fortalecer o glúteo médio, você tem que fortalecer a pelve, tá? A região central e o seu core, que é o núcleo do nosso corpo, o centro, tá? Do corpo. Se ele estiver fraco, que envolve também aqueles músculos que eu te falei, são os músculos posturais, são considerados os principais, tem vários outros, não são só eles, que são os multífidos, que é um músculo que vem na coluna toda, depois pode pesquisar, o transverso abdominal e os oblíquos, tá? A grande chance é que eles estejam fracos, então você tem que fazer prancha frontal, prancha lateral, prancha invertida, ponte, fazer as variações de prancha, trabalhar movimentos unilaterais, só com um lado, estimulando só um membro, estimulando só o outro, trabalhar a propriocepção, que é a questão do equilíbrio. Tem diversos. Como que eu estruturo isso, professor? Você não vai saber estruturar.
Aí você tem que ter um profissional que tem o conhecimento para poder fazer essa estrutura para você. Mas, se de repente você não tem essas condições e você... Eu sei que tem pessoas que acabam fazendo sozinho, né? Então acho que é super importante eu passar esse conhecimento. Tem vários profissionais, eu fico até feliz, você que é profissional de educação física e me acompanha, mandaram mensagem agradecendo por compartilhar o conteúdo, falaram que que o conteúdo foi rico, que nunca tinha ouvido falar nisso, enfim. Então eu fico muito feliz que profissionais da área mandaram mensagem agradecendo, querendo saber mais. Então isso é muito legal, para você ter noção, o próprio profissional ele não tem um conhecimento disso que eu estou falando. Deixa eu respirar aqui que eu... Então, ó... Então acho que vocês conseguiram entender a importância da mobilidade e estabilidade, né? Se, por exemplo, o quadril ele precisa se movimentar bem. Aí se você não tem essa liberdade de movimento, ele está travado, a articulação de cima, que é a lombar, ela precisa ser bem estável. Por quê? Porque tem as nossas vértebras ali. Então tem os nossos discos, né? Que dá a famosa hérnia de disco, porque tem um disco, tem a sua coluna. Dá pra ver aqui? Ó. Deixa eu ver se vai dar pra vocês enxergar. Ó, tem a sua coluna, aí tem uns discos. Aí vem o osso, aí vem o disco, vamos dizer assim, né? Esse disco ele tem um anel fibroso, aí depois vem o osso e vem um disco, que é tipo uma esponjinha. Pra que ela serve? Ela serve para lubrificar a sua articulação e ela serve como se fosse um amortecedor para a sua coluna, tá? Para você não ter o atrito osso com osso. Então ela é uma esponjinha ali que ela lubrifica, chama líquido sinovial, que ela libera na articulação. E também ela faz com que não tenha esse atrito osso com osso. Só que ela tem um anel fibroso em volta dela, tem um anelzinho fibroso que segura o líquido que tem dentro dela. Quando você tem uma compressão muito forte na coluna, aí você comprime essa hernia, né? Vamos dizer assim. E aí o que ela faz? Esse anel ele vai para fora. Se ele for para fora e não estourar, é uma protusão discal. Se ele estourar, aí ele vira uma hérnia de disco. Aí o que acontece? O líquido que está lá dentro, ele sai, aí ela fica desidratada. Aí você começa a ter o atrito osso com osso, aí gera inflamação. E aí você começa a sentir dor, aí você recebe o diagnóstico de hérnia de disco que muitas pessoas têm, tá? Tudo isso por quê? Por falta da disfunção nas articulações. Entendeu? Todos, não tem um aluno meu. Por que eu tô falando isso? Pode falar, nossa, que louco, nada a ver. Quem tem que saber disso é o profissional. Não, eu acho que vocês também precisam saber disso, isso é super importante. Vocês terem esse conhecimento, porque tem muitas pessoas que são sedentárias e acham que só tomar medicação a pessoa vai melhorar. E aí começa a colocar a culpa, a medicação ela não me ajuda. Não é a medicação que não ajuda. A medicação ela entra para te auxiliar, para minimizar o seu limiar de dor. Como que você vai melhorar as funções do seu corpo? Você vai melhorar as funções do seu corpo através do exercício. Então, exercício de fortalecimento, exercício de mobilidade, você precisa se movimentar bem. Seu corpo ele tem que ter estabilidade, ele tem que ter todas essas funções, entendeu? Por que nós estamos assim? Alguém sabe me dizer por que nós estamos assim? Com essa postura ruim, com essa falta de força? Alguém chuta aí? Escreve aí no comentário. Por que vocês acham que a gente tem essa má postura? E ninguém? Eu acho que demora, né, para chegar aí para vocês. Quando eu falo é até vocês escreverem. Ó, antigamente, perder peso, você está sobrepeso, para sua articulação é terrível. Por quê? Porque quanto mais peso você tem, mais compressão você gera na articulação. Então, joelho, lombar e coluna são os que mais sofrem para quem tem quem tem muito peso, entendeu? Quem está com peso em excesso. Hábitos, por causa do celular. A vida moderna deixa a gente assim, ó. Muitas pessoas acham que o remédio sozinho celular, falta de exercício. Ó, a vida moderna, ela facilita muita coisa, só que ela traz o lado bom, ela traz o lado ruim, né? A tecnologia, a facilidade, o sedentarismo, todo mundo falando vida sedentária, com certeza. E antigamente, os nossos ancestrais, o que eles faziam? Eles tinham que andar quilômetros para poder trabalhar, eles tinham que andar quilômetros para poder buscar o alimento, para ir buscar água, era tudo serviço braçal. Se for puxar muitos e mais anos atrás, o que fazia?
A gente que caçava o nosso próprio alimento, a gente que ia buscar o próprio alimento, a gente que fazia a própria casa, enfim, era tudo serviço braçal. Então, o nosso corpo não era fraco. Agora, hoje em dia, todo mundo fica sentado. Ao invés de você ficar sentado aqui retinho, ao invés de você ficar sentado aqui retinho, as pessoas não ficam assim sentadas retinha trabalhando, ó. Elas ficam assim, ó, toda torta e assim, ó, nem senta na bunda, senta na lombar. Fica assim, ó, no trabalho. Parece que a pessoa não tem nem coluna, não tem nem corpo. Ela senta na lombar, ela não senta na bunda dela. Acho que ela nem sabe o que é. Então, ó, você tem que, ó, deixar o quadril bem encaixadinho, a coluna reta, o tronco reto. Eu sei que não dá pra ficar igual um robozinho, mas você tem que se policiar. Você tem que se policiar. Deixar ó, o queixo para dentro quando você está trabalhando. Até mesmo no dia a dia. Eu erro muito na postura. Mas eu tento me policiar e eu moro com pessoas que me influenciam, me chamam a atenção, né? Porque a gente conversa sobre isso. Então eu falo, cuidado com a postura, muito no celular. Eu fico aqui no celular assim, ó, com o pescoço para baixo. Isso é algo que todos nós precisamos trabalhar. Essa questão de se policiar. Ó, o pessoal falando verdade, comodismo, distração. Então, a tecnologia. Ó, você passa 6 horas dormindo, aí depois você acorda, vai trabalhar sentado com a postura toda errada. Ó, sem ativação nenhuma de músculo, deitado, sem ativação de músculo, sentado e não trabalhar, sem ativação de músculo. Chega no trabalho e fica sentado, sem ativação de músculo. Sai do trabalho para quem faz academia. Aí muitas das vezes, a pessoa só gosta de treinar em máquina, fica sentado nas máquinas fazendo força, não tem ativação do músculo. Aí quando faz ativação do músculo, faz um exercício só para o abdômen, no final do treino, quando faz ainda, tem gente que não gosta de fazer, vai embora. Deixa o abdômen por último e não faz, aí não tem ativação de vai embora sentado, não tem ativação de músculo, chega em casa, vai comer sentado e depois vai dormir. Aí a pessoa perde toda a função da musculatura. Ela não tem aquela solicitação para poder manter postura, enfim. Então, essa é a nossa realidade atual. Essa é a nossa realidade atual. Entendeu? Voltou aí? Falaram que travou. A Adriana falou que travou. A Adriana Zanetti, minha aluna. É porque assim, aqui a gente tem... se for pensar em São Paulo, onde eu moro aqui em São Paulo, todas as pessoas... a maioria trabalha em escritório, enfim... Mas aqui eu estou falando com pessoas de vários lugares, em outros países, em vários lugares do Brasil. Então, às vezes, tem pessoas que trabalham como um vendedor, enfim, trabalha em fábrica, aí trabalha em pé, tal, a pessoa é mais ativa. Mas a realidade, se for pensar, das grandes metrópoles, as pessoas trabalham em escritório, estão o dia todo no escritório, então não tem essa ativação. Tem uma pessoa que falou, colete incomoda demais, comprei um na correção da postura e passo debaixo dos braços e machucava. O colete, na minha opinião... Só se for muito específico, porque você precisa muito, porque você não tem a consciência corporal, porque a sua postura é muito ruim e o fisioterapeuta pediu para usar por um tempo e tal, mas você não pode ficar refém do colete, você pode utilizar, tá? Mas não pode ficar refém. Mas por que eu não gosto de utilizar o colete? Porque o colete, ele tira a função do seu músculo. O seu músculo ele tem que estar fazendo a função de contração para você manter a sua postura. Se você usa o colete, o músculo relaxa e quem está segurando a sua postura é o colete. Então, eu não recomendo o colete, tá? Só se for um caso muito extremo, que é o profissional e o médico falou, não, você tem que usar, a gente vai usar por uma fase, só para ajudar na sua consciência corporal. O que é consciência corporal? Você ter consciência de que você precisa manter essa posição e você não consegue. Você não consegue visualizar o seu corpo dessa forma. Aí quando você usa o colete, aí você começa a mandar uma mensagem para o seu cérebro que você precisa ficar assim, ó. Aí quando você tira o colete, aí você fica assim, ó, entendeu? Então, automaticamente, utilizando o colete para trabalhar a sua consciência corporal e, junto com esse processo do colete, você fazer exercícios de mobilidade, exercícios de estabilidade, exercício de flexibilidade, para ir melhorando essa disfunção que você tem, aí é legal. Agora você ficar uma vida toda usando só o colete, sabe o que vai ser? Vai ser você sedentário uma vida toda tomando só medicação. Tomando só medicação. Aí você tá jogando água no fogo, aí o fogo dá uma baixadinha, só que depois o fogo vai voltar de novo. Aí você joga mais água, aí com balde, é você tentar apagar o fogo que tá pegando na floresta com balde, entendeu? Você joga, ele baixa um pouquinho, mas ele vai voltar. Não, tem que vir helicóptero, tem que vir bombeiro, entendeu? Tem que ser um trabalho muito bem estruturado. Então a gente precisa fazer um trabalho desde a base, fazer um trabalho bom para depois, né, você ir aos poucos
o colete ele vai te ajudar com a consciência corporal. E aí o exercício, aos poucos, você vai deixando o seu corpo no automático com essa postura boa, e aí você vai tirando o colete. De repente você usa um dia sim, um dia não, ou você usa um dia sim, dois não, não sei. Aí quem entra com essa parte é o fisioterapeuta, é o médico, enfim, tá? Já não é parte da educação física, a gente trabalha com exercício. Vocês estão gostando da aula? Eu espero que sim. Estão entendendo? Estou falando muito grego com vocês? Tem escoliose e dói muito. A escoliose é um desvio, né? Tem a escoliose em C, a coluna fica assim, ó, em C. Tem a escoliose em S, que ela fica assim, ó. Ela parece uma cobrinha, vamos dizer assim, né? É tipo um S. E aí, a escoliose, ela gera dor. Por quê? Quem tem escoliose tem que fortalecer o core, os músculos posturais, músculos do tronco, né? E alongar, tem que alongar bastante, tá? Porque quando você está com a coluna desalinhada, você gera solicitação de ativação muscular de músculos que não deveriam estar fazendo aquela função, entendeu? Então você acaba sobrecarregando mais um grupamento de músculo do que outro, e aí você sempre vai sentir dor mais uma região. Bem provável que às vezes você sente dor mais de um lado, entendeu? Você sente uma rigidez mais de um lado, porque sempre os músculos eles têm que estar em sincronismo, tá? Então se você não tem esse sincronismo, sempre alguns músculos vão trabalhar mais do que os outros. Então alguns músculos vão perdendo a função, eles vão ficando fracos, e o outro aqui fica muito forte, ele é muito sobrecarregado. Ele está sempre trabalhando, esse aqui trabalha só um pouquinho, ó. E esse aqui está assim, ó, trabalhando, e esse aqui pouquinho. E esse aqui, ó, essa região do músculo, ela vai começar a sobrecarregar, vai começar a ficar com muita dor. Como fortalecer os pés e os tornozelos? Os tornozelos você precisa trabalhar mobilidade, tá? Não precisa fortalecer. O que a gente precisa ter forte é o pé. Então o pé, ó, imagina que a minha mão é meu pé, ó, e aqui é o chão. O pé você faz exercícios assim, ó, puxando, por exemplo, você coloca uma toalha aqui, ó, imagina que essa fitinha é uma toalha, tá? Aí, ó, aqui é a toalha, aqui é o chão. Aí você faz isso aqui, ó, você puxa a toalha com a ponta dos dedos, ó. Você faz o arco do pé, ó. Você vai fazendo esse movimento, ó. Abre e fecha os dedos. Aí você levanta um dedo só o dedão, depois só os outros dedos. Tem vários exercícios, tá? Mas tem um processo pedagógico para utilizar. Aí o profissional tem que estar montando para você. Tem vários. Tem só o movimento assim do arco plantar, que você faz o movimento aqui, ó. Tem um monte, tá bom? Então o pé é forte e o tornozelo tem que ser móvel. Eu queria falar tanta coisa aqui pra vocês, mas tenho medo de deixar vocês muito confusos com muita informação. Tentem ser o mais popular possível, não falar muito termo técnico. A aula é pra você que é leigo, não conhece de nada, não é pra professor, não vou ficar aqui falando coisa técnica, enfim, vou falar o mais leigo possível pra vocês tentarem entender, tá? Porque o que eu quero ajudar são vocês, tá? O profissional, ele vai aprender de uma forma mais superficial, tá? O que eu tô falando é o ápice do iceberg. É desse tamanho o problema, ó. Eu tô falando só um pedacinho do problema. Vocês não imaginam quanto tem mais de informação, tá? Então o profissional, se ele quer se capacitar, muito obrigado por você estar presente, se você é profissional, mas você tem que fazer curso extracurricular, você tem que fazer pós-graduação, você tem que buscar, tá bom? Não queira cobrar de mim para falar coisas técnicas aqui. Porque eu estou tentando ajudar as pessoas que têm fibromialgia, tá? Espero que você compreenda aí. Fortalecer a lombar. Tenho hiperlordose. Existe algum travesseiro que ajuda? Ó, a questão do travesseiro é o seguinte, ó. Você imagina eu deitado, ó, tô deitado. E aí, quando você está deitado, você tem que preencher essa região, ó. Porque você não fica o dia todo assim, ó. Você não fica o dia assim, entendeu? Porque esse músculo vai ser mais... o dia todo de lado, esse músculo vai ser mais tensionado, entendeu? Você vai começar a sentir dor na cervical. Então você tem que ficar assim, ó. Imagina você deitado, você tem que arrumar um travesseiro que preencha esse espaço aqui, ó. Então, quando você está deitado na cama, tem que ser um travesseiro que preenche esse espaço e um travesseiro confortável. É muito individual para cada pessoa, tá? Um travesseiro entre os braços também, ó. Você deita assim, ó, e abraça um travesseiro. Por quê? Se você não tem... Imagina que esse lado aqui, ó, tá deitado na cama, ó. Tô deitado.
Aí aqui tem um travesseiro, tá alinhada a coluna, aqui eu tô deitado. Aí esse braço não tem nenhum travesseiro para apoiar. Aí seu braço vai ficar assim, ó. Aí você gera uma tensão nessa região e você ainda torce o seu corpo. Aí você fica a noite toda assim, ó, torto. Tá deitadinho aqui, tá com o corpo torto. Aí você começa a sentir dor no ombro, começa a sentir dor aqui atrás. Então você tem que ter o travesseiro no meio dos braços. E o quadril é a mesma coisa, o travesseiro no meio do joelho. Se você não tiver no meio do joelho, aí o quadril ele roda, o joelho fica para dentro, tá? Eu vou ler as dúvidas, manda as dúvidas de vocês, fazem perguntas, porque nós estamos chegando no final da live. Eu queria falar muito mais coisa, mas não deu, tentei ser o mais rápido possível e tentei também explicar da melhor maneira possível para vocês entenderem, tá? Espero que vocês tenham gostado e que vocês consigam entender a importância de você trabalhar mobilidade e trabalhar estabilidade, você ter essas funções do corpo totalmente ajustadas, tá? É super importante. Eu vejo poucos lugares, quase nenhum, dos profissionais trabalharem isso. As pessoas focam muito em, eu vou fazer exercício para emagrecimento, vou ficar lá na esteira. Aí fica na esteira, depois vai para as máquinas fazer exercício de força. Só faz isso. Não trabalha o core, não trabalha os músculos profundos, não trabalha a base. É tipo você construir uma casa e não fazer a base. Aí qualquer vento que bater, qualquer tempestade que ter, a casa não vai aguentar por muito tempo. Ela vai desabar, ela pode ser de concreto, pode ser de tudo, mas se ela não tem uma base forte, ela não vai sustentar por muito tempo, entendeu? Então eu vejo que as pessoas não trabalham a base, o fortalecimento desses músculos básicos. Não trabalha movimento, não trabalha flexibilidade, não trabalha relaxamento. E por isso que sente dor, principalmente nós que temos fibromialgia. E aí os profissionais eles entram no automático e começam a repetir isso para todo mundo, achando que todo mundo é igual, e não é. Tá? Porque ele está focado só em deixar a pessoa mais forte e deixar a pessoa mais magra. Só quer aprender isso, método de emagrecimento, método de hipertrofia. Só quer saber disso, o resto, né? Fala um pouco mais de exercícios para mobilidade. Aí na minha página, Kelly Pestana, tem diversos, tá? Vai lá no feed, olha lá que tem muitos. Não dá para eu ficar falando aqui. Mas se você for lá, com certeza vai te ajudar. Todos os dias eu vou continuar postando o máximo para vocês, tá bom? Treino há 2 anos, mas esses dias todos, sem treinar devido a essa pandemia, minhas dores aumentaram muito. Eu não gosto de tomar o remédio, porque dá muito sono. Então, mas se está prescrito para você, e você falou que as dores aumentaram muito, você tem que utilizar, né? Eu utilizaria, e também faria o exercício. Assim, ó, igual eu falei para vocês, a medicação, ela é para ajudar a controlar seu limiar de dor. Você com a dor controlada, aí você vai conseguir fazer exercício, entendeu? Deus abençoe, obrigado. Estou com muita dor no pescoço, ombro, escápula. Nesses dias de muita dor e deve alongar essa região ou não? Com certeza. Foi a Lidiane Gomes que perguntou. Tá travada, então você tem que fazer uma liberação nessa região para melhorar o fluxo sanguíneo, para tirar a rigidez, para melhorar a distribuição de oxigênio, sangue. Aí dentro do próprio sangue aí tem várias funções que o sangue faz para, se de repente você está com uma inflamação, está com falta de oxigênio, vai tudo através do sangue para essa região. Então você tem uma sensação de dor reduzida, entendeu? Fazendo isso. Então você tem que fazer a liberação miofascial, depois alongar para tirar a rigidez e depois fazer algum exercício de fortalecimento, entendeu? Tem que fazer exercício de contração muscular. Tenho fibromialgia. Qual exercício é melhor para mim? Pilates ou hidroginástica? Depende, teria que avaliar, tá? Não tem uma resposta, não é uma receita de bolo. Tem que avaliar você para falar qual seria melhor. Mas ambos são utilizados na fibromialgia. Se eu pudesse escolher, eu não faria nenhum dos dois. Eu faria exercícios específicos para minha necessidade. Então, por exemplo, eu estou precisando fortalecer o glúteo médio, eu estou precisando fortalecer a escápula, eu estou precisando melhorar a mobilidade do meu tronco, eu vou fazer exercícios para isso, entendeu? No Pilates e na hidroginástica você não vai ter esse trabalho direcionado, você vai ter um trabalho global, entendeu?
Mas se for a única opção que você tem, um dos dois vai ajudar. Você tem que testar, não tem como saber. Ambos são utilizados, ambos tem pessoas que, para algumas pessoas funcionam, para outras não, tá? Ó, eu vou fazer o seguinte, 9h57, eu vou encerrar essa live, eu abro outra só para finalizar e tirar mais alguma dúvida de vocês, e aí a gente fecha, tá? Só para eu conseguir salvar a live. Ver se eu consigo salvar para quem não assistiu. Quem não assistiu, eu não consegui salvar e vai perder a live. É aquilo que eu falei, lembra? São prioridades. Então, se a pessoa ela quer ficar assistindo uma série, ela pode assistir, claro, é o lazer dela. Mas se é prioridade para ela, agora se ela quer agregar na vida dela com conhecimento, aplicar, enfim, para melhorar a qualidade de vida dela, ela teria que estar aqui. Então, eu vou tentar fazer o possível para deixar salvo, mas se eu não conseguir, infelizmente, né? Não... Aí o pessoal depois fica mandando mensagem, eu falo, ó, infelizmente, é correr dormir de barriga para baixo? Péssimo dormir de barriga para baixo, a pior posição que tem no mundo. Para a lombar, a gravidade ela vai entrar em ação ó, direto no meio do seu corpo, do tronco ali, ó, bem na lombar, pressionando ela para baixo. Os seus ombros, a tendência é você ficar com o braço assim, ó, para baixo. Aí você dorme. Imagina você ficar o dia todo assim com o braço, ó. Você acha que você ia ficar com dor ou não? Ficar o dia todo assim, ó. É assim que você deita de barriga para baixo, geralmente, ó. Imagina, você acorda já todo. Meu Deus, é a pior posição que existe, tá, Luciana Sade? Ó, eu vou fechar a live, tá? Para salvar, tentar salvar. E eu volto, quem tiver interesse em fazer algumas perguntas, aí eu tento responder aqui e ajudar vocês, tá bom? Então volta aí, tá? Eu já vou voltar já.